de todas as nossas decisões fossem segundo a palavra de Deus, teríamos muito mais motivos para sorrir do que para chorar. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Ouvir a Voz de Deus. Antes de começar o vídeo de hoje, peço a você que, se ainda não é um inscrito aqui no canal, que você se inscreva, pois assim você estará nos ajudando a chegar aos 1000 inscritos. E também, é claro, é um convite para você fazer parte dessa família, Ouvir a Voz de Deus, certo? Dito isso, então, vamos à lição 11, que vai do dia 6 de março a 12 de março. E o tema da semana, amor em ação. O verso da semana: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isaías, capítulo 58, versículo 10. 8 de março, hoje, segunda-feira. O tema de hoje: pensamentos e caminhos elevados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudo, seu lápis ou sua caneta. E antes de começar a pergunta 4, vamos ler Isaías 55, versículo 8 e o versículo 9. Estou com a minha Bíblia aqui e você com a sua aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Pergunta 4. Por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os nossos? Assim como os céus são mais altos do que a terra. O que isso significa? Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. É claro, meus queridos irmãos, eu deixarei a pergunta e o versículo e os versículos aí na descrição do vídeo para você acompanhar, ok? Evidentemente, o Deus que criou o universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios que nossa mente não pode entender. É um Deus cujos caminhos estão além do que podemos sequer começar a compreender. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você com seus materiais de estudo em mãos, vamos, antes da pergunta 5, é claro, vamos ler os versículos então de Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, vamos à pergunta 5. Então você leia aí na sua Bíblia o Isaías capítulo 55, do verso 6 ao 9. O Senhor diz que seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ela faz que é tão difícil de entender? Deixarei o versículo e a pergunta na descrição do vídeo para você acompanhar. De todos os grandes mistérios do universo, certamente
O maior de todos é o do plano da salvação. Um ministério que mal podemos começar a entender. O fato de o Criador do universo ter se humilhado para se revestir da humanidade, vivido em trabalho árduo e sofrimento, apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar a misericórdia, é uma verdade que impressionará o coração dos seres criados por Deus por toda a eternidade. Os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não seria ele digno de atenta consideração e estudo agora? O assunto é inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. E contemplando os céus, com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. Se aproximando do final do nosso vídeo de hoje, vamos à observação, uma observação final. Examine as coisas ruins que você faz, pessoas que você machuca, palavras cruéis que fala, decepções causadas aos outros e a si mesmo. No entanto, por meio de Jesus, você é perdoado de tudo. Isso e permanece perfeito aos olhos de Deus. Se isso não é um mistério, o que seria então? Termina aqui mais um vídeo do canal. Gostaria de pedir a você para que deixe seu like, para nos ajudar aqui na nossa obra missionária, no crescimento do nosso canal, e que você tenha um excelente dia, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.